E tudo começou com um consultório muito pequenininho, né, como todo médico, né, atendendo convênio. Comecei a ir na Rede Globo, no Bom Dia Minas, para falar um pouquinho sobre dermatologia, né. Eu criei, na época, um site focado em melasma, que é uma mancha de pele muito comum. E quando eu criei a minha autoridade, eu consegui encher meu copo, digamos assim. Então, o transbordo dele a gente manda para outras pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Rcast, nessa versão que eu adoro aqui, o Talks, algo mais informal, um bate-papo mais descontraído. E hoje, pessoal, com um convidado mais do que especial, o Dr. Bruno Vargas, grande médico, grande empresário, um grande amigo, e que vai falar para a gente aqui de temas dos mais variados, mas vai ensinar um pouco sobre essa trajetória de como sair de uma carreira de médico e assim, fundar uma marca muito conhecida, muito sólida, uma marca de alto luxo, que ele vai explicar pra gente o que ele fez e os passos que ele seguiu para essa trajetória. Eu vou ler rapidamente aqui, ó, porque é um currículo tão grande, tão pesado, que eu nem vou me arriscar a apresentá-lo, tá? Mas ele é médico, dermatologista, CEO e fundador da CBV Clínica, que dispensa comentários. Ele vai apresentar para a gente, tá, pessoal? E a CBV nasceu exatamente dessa marca pessoal do Bruno. E hoje é uma marca empresarial. Então, Bruno, obrigado por estar aqui. Muito obrigado, o carinho, o seu tempo. E eu compartilhar o conhecimento com todos os nossos ouvintes e que estão nos assistindo. Muito obrigado mesmo, viu? É um prazer estar aqui, Reni, adorei o convite, você sabe que eu tenho uma admiração pelo seu trabalho também. Você conhece um pouco da minha história, né, que a gente trabalha junto. Estou aqui para contar um pouquinho de tudo o que aconteceu desde 2003, né, quando eu me formei em medicina lá na UFMG. Até agora são 23 anos de formado, né, e hoje a gente tem uma clínica chamada CBV Clínica, que é uma empresa, né, me tornei um empresário na área da saúde. É uma empresa com 80 funcionários, somos 18 médicos atuando em diversas especialidades que se complementam. E é um desafio e é um prazer ser essa pessoa, ser o CEO da CBV. E como eu falo, ser empresário no Brasil não é brincadeira. Sim. Mas eu me divirto porque eu acho que eu tenho essa veia empresarial, eu gosto de empreender, eu gosto de gerir pessoas. E eu acho que eu estou fazendo exatamente o que eu fui predestinado a fazer na vida. Que legal, Bruno. Agora é o seguinte, eu quero saber do Bruno além do médico, tá? Eu quero saber o seguinte, como é que foi essa história, né? Você se formou em medicina e aí começou a trabalhar e em que momento o Bruno entendeu que ele era empreendedor, que ele era empresário? A gente nunca sabe, né, Renner? Quando a gente faz medicina, a gente quer ser médico. Eu tinha o sonho de ser cirurgião plástico, então entrei na faculdade com esse pensamento. E como todo médico recém-formado, eu fui para o mercado de trabalho, né? Trabalhei uns 2 a 3 anos como médico da família, em alguns postos de saúde. Que legal, fiz residência de cirurgia geral na sequência, né? Lá no IPSEM, me formei em cirurgião, tenho RQ de cirurgião. E mudei os planos e acabei fazendo uma especialização de dermatologia. Então, concluí a especialização, fiz a minha prova de título, sou médico dermatologista também. E tudo começou com um consultório muito pequenininho, né, como todo médico, né, atendendo convênio. Então a gente nunca imagina aonde vamos chegar. Eu não tinha esse pensamento, vou ser um grande empresário na área de saúde, vou ter uma clínica grande. Mas eu tinha um sonho comigo lá dentro que eu queria construir alguma coisa diferente. Né? Então quando eu experimentava trabalhar em alguns locais, alguns empregos públicos, alguns convênios, alguns locais, eu não me identificava. Eu falei, gente, eu não quero fazer essa medicina. Essa medicina que você atende rápido, a medicina que você tem uma entrega baixa, essa medicina que não é uma medicina que eu acredito. Né? E tudo começou assim, né? Eu tinha uma sócia, a gente começou lá em 2010, meu CNPJ tem 16 anos, né? 2010 que a gente abriu o primeiro CNPJ nosso, e foi uma longa trajetória, né? Eu tive algumas sócias durante esse período, né? Inaugurei a minha clínica em 2015, que já era um andar inteiro ali na Savassi, na Fernando Tourinho, né? Com mais 3 sócias, chamava Inovato Clínica. Né? A gente fazia meio que uma distribuição de custo operacional do andar, e cada um tinha seu faturamento próprio, então não era era uma empresa, mas era uma empresa que cada um fazia o seu. Né? E em um dado momento a gente teve um rompimento
e eu acabei assumindo essa clínica sozinho, transformei isso em Clínica Bruno Vargas, que eu acho que foi minha grande virada de chave, a hora que eu coloquei meu nome na frente da minha empresa, né, e decidi construir uma esteira de serviços aí na área de saúde, que complementava a dermatologia, e para tornar a clínica que nós somos hoje, né? Uma clínica multidisciplinar, focada em saúde, beleza e bem-estar. Assim, a gente vê negócios que a marca desenvolve o sócio, mas no seu caso ele foi ao contrário, né? O sócio desenvolveu a marca. Eu sempre investi muito na minha autoridade, sabe, Renner? Desde lá de 2010, quando eu era bem pequenininho, assim, enfim, faturamento muito pequenininho ainda, eu tinha uma assessoria de imprensa. Era uma época que não tinha rede social, não tinha Instagram, né? O seu Instagram nasceu em 2014. Eu estava lá, querendo ou não, tem 11 anos que o Instagram existe, então o modo da gente se divulgar no mercado era diferente, né? Antigamente você tinha que ter alguém, ou uma assessoria de imprensa, que é a empresa que te colocava nas mídias, né? E antigamente eram as revistas, né? Existia a televisão, você ir na televisão. Eu fiz muito tempo assessoria de imprensa, então eu comecei a ir na Rede Globo, no Bom Dia Minas, para falar um pouquinho sobre dermatologia, né? Eu criei na época um site focado em melasma, que é uma mancha de pele muito comum na pele brasileira, e eu falava muito desse assunto, eu nichei nesse assunto na época. Então eu fui construindo a minha autoridade como médico desde 2010, né? Então eu acredito que eu fui crescendo como autoridade, consegui migrar do convênio para o particular, consegui investir em tecnologias, né, que é um braço forte da clínica hoje, que são os lasers, que a gente trata patologias de pele, trata manchas, envelhecimento. Então, em tecnologia eu investi muito. E quando eu criei a minha autoridade, eu consegui encher meu copo, digamos assim. Então, o transbordo dele a gente manda para outras pessoas. Então, toda a lógica da clínica foi: eu primeiro me fortaleci e depois eu trouxe outras pessoas comigo para caminhar junto, para que eu pudesse passar um pouco da minha autoridade para elas, né? O próprio ambiente da clínica, ele já era aí começando a formar uma marca em torno do meu nome, e uma marca forte, ela atrai pessoas, e eu usei muito disso para eu poder atrair tanto colegas médicos que caminham comigo há alguns anos. Eu tenho médico que está comigo há 10 anos, né? Imagina, que decidiu largar seu consultório, decidiu caminhar junto comigo, porque entendeu que aonde ele estava, né, na clínica, a marca agregava muito valor para eles, posicionava eles em outro local, né, em outro ambiente, e ele poderia precificar melhor seu serviço e ganhar mais dinheiro também, né? Então, todo investimento em marca pessoal, em autoridade, ela é fundamental se você quer ter uma empresa forte. Eu não acredito em empresa forte que não tem uma autoridade por trás, né? Alguém que tem domínio, alguém que se posicionou, alguém que criou desejo nas pessoas, né? E transbordou aquilo ali, de repente, para um ecossistema maior. Legal, autoridade, né? Eu acho que você falou uma palavra fundamental aí. Como é que se constrói a autoridade? Basta ser bom naquilo que faz? Você tem que ser tecnicamente bom, né? Uma coisa que eu aprendi é que a autoridade você não comunica, você é reconhecido, né? É muito diferente. Entendi. As pessoas às vezes se tornam autoridade por alto título, né? Ela fala: eu sou uma autoridade nisso, escreve lá no Instagram autoridade em alguma coisa e ponto, né? Autoridade é quando as pessoas te reconhecem e de repente elas te enxergam como uma referência em algum assunto, né? Isso faz muito sentido, tem muito valor, né? Eu acho que a minha autoridade eu fui construindo ela com um bom trabalho. Eu acho que tecnicamente não tem como você ser uma autoridade em nenhum assunto se você não entrega um serviço técnico bom, né? Por exemplo, se eu vou na sua empresa, eu quero seus cuidados como advogado, eu espero que você tenha um bom resultado nas coisas que eu fui lá procurar. Mas, então, tecnicamente, eu sempre procurei ser um médico estudioso, eu sempre fiz muito treinamento, eu me aperfeiçoei, né? E eu acho que junto com isso, com bons resultados, eu fui criando em volta e construir, né, a minha empresa crescendo, ela compõe a minha autoridade, porque eu estou inserido dentro de um contexto de uma clínica de alto padrão, com tecnologia, com bons resultados. E quando você constrói uma autoridade, você é reconhecido. E quando você é reconhecido, as coisas acontecem, né? Eu fico vendo as pessoas hoje em dia querendo virar autoridade do dia para a noite. Isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo que você sobe rápido, você desce muito rápido também, né? Porque não teve tempo de maturação.
Sim. Né? E para o meu nicho, né, que é o de alto padrão, de alto luxo, a gente tem que ter uma construção sólida, né, para se sustentar, né? O mercado eu tenho muito concorrente, eu tenho muita gente que faz bem também, que é bom técnico, que tem empresas grandes, empresas consolidadas, então eu tenho concorrentes fortes, né? Sim. Então eu preciso de ter uma marca forte, né? Sim. E ter uma marca forte não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você constrói do dia para a noite. As pessoas que às vezes me olham de fora, falam, nossa, queria ter essa empresa, essa clínica, mas todos os dias eu estou me reinventando ali, todos os dias eu estou criando produto, estou criando modelo de negócio, estou criando fluxos, estou criando experiência para o meu cliente, para que ele realmente deseje estar ali por mais tempo, né? Que ele não vá para outro local. Então a gente não pode acomodar. Eu falo que ser empresário é assim, é igual avião. A gente tem que voar para frente, mais apontado para cima, apontado, né? para cima. Se você fica paralelo, você cai. Então essa sensação de estar o tempo todo tendo que criar, tendo que se reinventar, é muito, muito lindo, é muito bacana, mas cansa também. Então, é uma dedicação muito grande, né, Renner? É uma entrega de vida, né, de tempo de vida. Se você pensar que você tem um tempo de vida X, né, multiplicando os anos, você vai viver uma vida útil. Qual que é a sua disponibilidade de entrega, né? A gente tem que fazer esse cálculo, porque a gente estava falando com você ali antes, a gente deseja muita coisa para a vida da gente, e não faz o cálculo, a gente baseia na régua do outro, né? Eu gostaria de ter isto. Será que isso se encaixa na minha vida? Será que o tempo de dedicação que eu vou ter que ter para ser essa pessoa, eu estou disposto, né? Então a gente tem que fazer esse cálculo, né? É um cálculo que as pessoas às vezes elas não fazem, custo, né? Elas só querem, elas não medem o esforço. Então talvez é uma reflexão que eu tenho feito atualmente, assim, do tempo de entrega da minha vida, do meu tempo, da minha disponibilidade cognitiva ali para eu ter algo. Então tem que ter propósito, tem que ter alguma coisa a mais, né, para justificar. O propósito é aquilo que nos move, né? Aquela paixão que te faz sair da cama cedo. E falando em propósito empresarial, o que é o propósito da Clínica Bruno Vargas hoje? A gente tem uma missão assim definida que é levar felicidade para o nosso paciente. Legal. Né? Então felicidade ela engloba muita coisa, né? Um paciente feliz é um paciente com bons resultados técnicos, é um paciente que se sente confortável lá no ambiente, se sente feliz mesmo, ele sai diferente da forma como ele entrou, né? E para você ter um paciente feliz, você tem que estar com os processos muito bem alinhados, né, Reni? Desde a entrada, né? Desde quando ele ligou pela primeira vez, então toda a esteira, né, de atendimento, né, de serviços ali, toda a experiência dele, desde o atendimento até a finalização, ela tem que ser muito incrível. E isso é muito difícil, né? Porque isso envolve pessoas e processos, e a gente sabe que quando a gente tem uma empresa que cresce, manter os processos bem alinhados ali, ainda mais no alto luxo, né? Que as pessoas têm uma expectativa muito grande, elas pagam mais por isso, então elas esperam mais também. Então é tudo nivelado por cima, né? Então levar felicidade é a nossa missão, né? E eu tô firme nessa missão. Às vezes a gente titubeia um pouquinho, tem momentos que a gente erra, né? Então a gente revê o processo, revê as pessoas, revê se a gente não está perdendo um pouco da nossa essência, mas talvez seja a felicidade mesmo. Você tinha falado um ponto importante que era sobre abdicação. O que você precisa abdicar, né? Enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto fundador, e tendo essa responsabilidade do nome na placa, porque as pessoas vão lá, sim, pelos médicos que estão lá, a equipe maravilhosa, eu conheço muito bem a equipe, mas existe uma identificação com o seu nome, a sua marca. Isso é uma responsabilidade grande, né, Bruno? Eu fui entender isso aos poucos, assim. Eu achei que quando eu mudasse meu nome da placa, como um passo de mágica, assim, mudaria tudo. E não é bem assim. As pessoas sabem que a clínica foi construída por mim. Mesmo os pacientes que não são meus, que de repente estão lá por outros médicos, que é o meu objetivo, né, que eu tenha pessoas lá na clínica que não estejam na minha agenda, que estejam com outras especialidades, que de repente tem outra dermatologista em outro local, mas lá naquele ambiente ela vai lá por outros motivos. Mas as pessoas sempre têm em mente quem é o Bruno, né, e eu tenho uma responsabilidade ali. Então essa história de tirar o seu nome da marca também, tirar a sua autoridade, eu acho que não é uma boa escolha. Eu acho que quando você posiciona a sua marca com um nome que não é o seu, foi uma decisão que eu tomei, e eu acho que foi acertada, né, porque eu consegui... a clínica não é mais sobre o Bruno, ela é mais sobre um monte de gente, um monte de médico, um monte de outras especialidades. Então, trocar o nome de Clínica Bruno Vargas para CBV Clínica foi
foi certo, eu acho que eu fiz uma escolha certa, mas ainda a clínica, ela tem o Bruno por trás. Então, a minha autoridade ali sempre vai ser muito importante, sabe, Reni? É diferente de uma empresa que vende produto, né? A gente vende serviço, a gente vende conexão, a gente vende confiança. E como eu tenho uma autoridade com a medicina ali no mercado, é como se eu estivesse respaldando ali as pessoas, né? Então, você escolheu as pessoas. A minha presença é muito importante. Por mais que o meu faturamento, assim, eu já representei 90%, hoje eu sou 20%. Mas não é sobre 20 e 80, é sobre o Bruno. Entendi. Se eu saio de cena, ou se eu, de repente eu deixo de estar ali, ela não funciona os 80, né? Porque eu distribuo, eu conecto, eu consigo reverter problemas. Então, minha presença é muito importante. E aí é a hora que eu falo que empreender na medicina não é igual empreender em alguns setores, que a linha de produção ali, uma máquina faz, ou uma pessoa que não precisa de autoridade faz, você tem só uma marca. A gente vende serviço, né? E serviço tem toque, tem... E com pessoas, né? Então a gente trabalha com pessoas o tempo inteiro, né? Eu sou uma pessoa, meu paciente é uma pessoa, ele vai ali para fazer algo que eu tenho que pôr a mão nele para executar, então existe uma relação de confiança, existe o pós, né? O pós-venda é muito importante, você faz uma venda, um procedimento, a gente tem uma trajetória ali depois, né, do bom resultado ou do mau resultado, não importa, você está ali cuidando desse paciente que vai retornar depois de algum tempo, então a fidelização dele é uma etapa muito importante, né, ele fiel, ele vai representar a sua marca fora, porque ele vai falar bem da sua marca, então sua reputação perante as pessoas, ela cresce, então é tudo muito, tudo muito junto. Não tem como você separar uma coisa da outra. E aí eu entendi que é sobre mim, que é muito sobre mim, né? E eu tenho que aceitar, e eu aceitei. Por muito tempo ele fala, não, eu vou ter um negócio, colocar um monte de médico para trabalhar para mim, eles vão faturar, eu vou sair do negócio aos pouquinhos, daqui a pouco você só gestor. Ok, é o sonho de todo empresário? Talvez seja. Mas eu acho que no meu negócio funciona exatamente assim, sabe? Mesmo porque eu gosto de ser médico. Então eu acho que eu não tenho esse desejo de repente, não vou mais atender. Não é sobre trabalhar menos. É sobre ter uma empresa funcionando com outras pessoas. Eu gosto de ver esse movimento, sabe? Mas empreender na medicina é um pouquinho diferente de empreender em outros setores. É tanto que essa questão de colocar investidor, né, para alavancar, tive algumas pessoas interessadas. Eu até penso sobre isso, mas com muita cautela, né? Quem vou colocar lá? Para minha empresa não virar um número, né? Porque se minha empresa vira um número, ela perde a minha essência. Então, aquela missão da felicidade, o Bruno que criou a autoridade, que tem um jeito de fazer dele, eu fico com medo de perder essa essência quando entra o dinheiro, né? Porque quando entra o dinheiro, a gente tem um número, a gente compara com o mercado dá isso lá fora, que tem que dar X, Y. Então, a gente tem que ter muito cuidado na venda. Eu já vi empresas que foram vendidas que se perderam. Porque perdeu a essência, né? Algumas fusões, por exemplo, que não deram certo, porque funde uma empresa com uma cultura ou empresa com outra cultura, quando juntam as culturas, elas têm um choque cultural e talvez tudo que foi construído dentro dessas empresas foi porque a cultura era forte e se perde, então tem que ter muito cuidado. Você falou sobre o Bruno gestor, né? Você fez medicina e é uma formação muito técnica, muito específica, né? A gente não é formado para ser gestor, advogado, contador, o médico, nós não somos orientados para isso. Mas isso acaba acontecendo quando a gente tem uma veia empreendedora. Essa junção dos dois papéis aí, como é que foi isso na sua vida? Eu fui aprendendo... Ou está sendo ainda? Está sendo e vai ser para sempre, né? Eu fui aprendendo com erros e acertos desde sempre, né? Eu escolhi pessoas para estar junto a mim que dominam coisas que eu não sei fazer. Né? Então, ter bons especialistas, né? Na parte jurídica, por exemplo, é uma coisa que eu não sei fazer, eu não me estudei para isso. Né? Eu tenho a Silvane, que faz a minha gestão de carreira de clínica desde lá do início, então ela tem muito mais know-how. Então, uma recomendação que eu daria para os empresários, né, que querem empreender, médicos, empreender na medicina, se junte a pessoas que dominam alguns assuntos técnicos que você não foi preparado. Né? Então, eu não tenho a pretensão de ser uma pessoa que domina a parte do direito com detalhes, né? Eu preciso de ter uma visão global, uma visão geral, para eu ter um olhar crítico, né, Renner? Se eu tenho um fornecedor, se eu tenho alguém que está comigo, um gestor, e eu estou vendo que ele não está performando, eu preciso ter um olhar crítico de entender, olha, ele não está conseguindo
executar, mas eu não tenho que saber o que ele está fazendo exatamente, porque é muito técnico, né? Então, hoje a clínica ela é bem organizada, a gente tem, né, setores, a gente tem liderança, a gente tem um diretor financeiro, um setor de RH que faz gestão de pessoas interno, né? Então, hoje a gente consegue ser mais organizado, né, por ser uma empresa maior, mas nem sempre foi assim, né? A gente, uma empresa foi muito pequenininha, né? Então, errei muito, né? Eu acho que com os meus erros eu fui me tornando quem eu sou, né? Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse feito coisas diferentes, né? O que você faria diferente? Eu teria um ritmo menos acelerado, assim. Um eu crescimento sou muito empresarial mais sonhador, sólido? eu sou muito sonhador, então eu acelero às vezes um pouquinho o ritmo das coisas para executar sonhos, né? Para executar projetos. E não é que eu me arrependo, mas ele custa tempo de vida, ele custa dedicação, ele custa a nossa paz às vezes, né? Então talvez eu teria um Bruno de hoje, falaria para o Bruno de antes, para eu caminhar, seguir os mesmos passos, realizar os mesmos sonhos, mas talvez numa curva maior, né? Mas também o fato de ter feito do jeito que eu fiz me tornou a pessoa que eu sou. Então a gente olha para trás, reconhece, a gente não, eu tenho tentado não arrepender, sabe? Porque arrependimento é uma coisa muito ruim, né? Sim. Porque a gente tem que entender que a gente ou ganha ou cresce, né? Então, se eu não ganhei alguma coisa, se eu perdi alguma coisa, eu cresci ali. E o crescimento me tornou a pessoa que eu sou hoje. Bruno, uma clínica cheia, ela pode esconder uma empresa frágil, né? E isso é um grande problema, um grande risco, né? Você ter uma clínica cheia, você fatura muito, mas não tem lucro, não tem margem às vezes. Aprendi isso a duras penas, né? Não seriamente o faturamento, ele é o mais importante. Né? O faturamento, tem uma frase que vocês brincam muito, faturamento é vaidade, né? É isso aí. A gente quer faturar tantos mil, tantos milhões, aí você bate, aí você fatura, aí você, no último dia do mês você abre um espumante, faz uma festa na empresa. A gente tem que ver qual é a nossa margem, né? Qual é o nosso lucro, né? Então, o que é o lucro? O lucro, na verdade, é o faturamento, menos seu custo fixo inteiro, né? Menos as pessoas que você tem que pagar para executar. No meu caso, eu trabalho com mão de obra cara, uma mão de obra especializada, então o médico ele recebe pelo que ele executa, né? E o que sobra depois de pagar toda a conta, né? É o lucro, né? E o lucro ele é usado para quê? Para duas coisas: para você ter uma retirada para sua vida, né? Eu como dono, e para eu reinvestir, né? E então no final, assim, é muito esforço, porque você às vezes fatura muito, tem dependendo, você pode ter um custo alto, você pode estar com acordos ruins com os profissionais, né? Você pode estar com margens ruins, cobrando preços errados. Então é importante pegar uma lupa e olhar para o seu negócio, né? Para saber se o seu lucro está compatível com o seu negócio, com o mercado, e o lucro que você está tendo, qual é o fôlego que você consegue ter para investir, né? Talvez o empresário ele erra muito aí, ele está faturando muito, ele tem lucro, ele vai lá e faz grandes alavancagens, baseado só naquele euforia ali do faturamento, e não olhou com a lupa, né? Então talvez eu tenho certeza que uma empresa ela precisa de pôr a lupa, ela precisa de fazer ajustes, né? Para ela crescer com sustentabilidade ali, para ela crescer de uma forma que ela se sustente mesmo, né? Que ela consiga manter-se nesse mercado por longo prazo. Quando eu vejo uma empresa, René, fechar, né? Tem muitas empresas grandes aí que falem, né? Falências, assim, eu fico muito triste, né? Porque eu penso que tem ali por trás um empresário que é competente, que sonhou, uma família que investiu, que correu risco, que cresceu, e por algum momento ele se perdeu ali nessa trajetória, por escolhas erradas, por investimentos errados, por não ter colocado essa lupa, né? Então eu fico triste quando eu vejo qualquer coisa fechar. Eu passo na rua, vejo uma lojinha e falo, ai meu Deus, esse aí tem um empresário que sonhou, né? Que sonhou e por algum motivo ele se perdeu, né? E no Brasil que a gente vive, né, de corrupção, juros altos, instabilidade política, a gente não tem garantia de nada, né? Burocracias tributárias, por exemplo. A gente não tem garantia de nada. Então, empreender nesse país é uma coisa, só para os fortes. Né? E tem mais uma variável aí, Bruno, que eu acho legal falar também, que é o caixa, a geração de caixa. Que você pode, né, faturar bem, você pode ter lucro e às vezes não tem caixa. Tem um desencaixe do seu fluxo de caixa. Muitas vezes ou por compras, ou por estoques grandes, ou por parcelamentos grandes que
encaixam com a sua compra. Tem muitos detalhes, né, Reni? Assim, então, por isso que tem um mapa, né? Um mapa da sua clínica, né? Do seu faturamento, da entrada e saída, do fluxo de caixa, né? Você tem que olhar para tudo isso, né? Isso não é uma coisa fácil de fazer. Quando a empresa é muito pequena, é tudo no feeling ali, né? O investimento é pequeno, mas quando a empresa cresce e tem muita coisa envolvida, se você não tem essa lupa, você pode sim, mesmo uma empresa que aparentemente está muito bem, obrigado, ter grandes problemas, né? E aí é importante ter um bom escritório, né, para olhar a parte societária, a parte tributária, ter um bom financeiro interno para poder fazer essa gestão, né, financeira dos fluxos de uma forma mais correta, né, ter um controle de estoque, que é uma coisa que a gente às vezes se perde em estoques grandes, né, dinheiro parado ali. Tem muita coisa que eu fui aprendendo, né? Hoje eu tenho esse olhar muito mais apurado, né? Obviamente, é aquela história, né? O que eu faria diferente? Eu teria esse olhar mais apurado desde lá de trás. Mas desde lá de trás eu não tinha uma empresa pequena. E eu não era essa pessoa, e eu não tinha faturamento pequeno. Então a gente não tem como falar, eu faria assim. Hoje eu faço assim, mas né? Quem está nos ouvindo pode seguir esse conselho, né? Eu acho assim, procure pessoas que possam te ajudar, né? Que você, por indicação, sempre tem algum especialista em alguma coisa que pode te ajudar muito. Né? Eu acho muito errado quando o médico, para economizar, ele fala assim, eu faço isso, eu faço aquilo, a reunião de liderança eu que faço gestão de pessoas. Ele começa a querer fazer muita coisa para economizar e ele tira a energia dele do que ele sabe fazer, que é ser médico, põe energia em coisas que ele não domina, então ele performa mal, e aí tudo fica mais ou menos, né? Ele não é um bom médico, porque ele não consegue dedicar ali dentro do consultório, porque tem muita coisa fora, e fora também ele não performa bem porque ele não foi treinado para isso. E aí ele fica com aquela falsa sensação que estou economizando ou estou resolvendo tudo e na verdade é um grande erro. Você falou numa coisa chamada governança, né, Bruno? Que é exatamente essa estrutura que vai gerenciar o todo de uma forma transparente, organizada, com métricas, indicadores. A governança, ela traz essa segurança de que as coisas estão acontecendo conforme combinado. Né? Você me ensinou um pouquinho sobre governança, né, Renê? Eu não sei, essa palavra é muito densa, né? Governança, ela é um leque, né? Abre tudo, assim. A governança não é uma palavra tão simples de definir. Sim. Hoje a gente consegue, hoje na clínica, eu tenho tentado fazer melhores acordos que está dentro da governança. Sim. Quando você tem acordos bem feitos, são acordos claros, então clareza faz parte, né, de você falar, olha, para mim isso não funciona porque a minha empresa ela não se sustenta com esse acordo, a gente precisa de um acordo melhor para você e para mim. Então eu tento fazer melhores acordos, é uma coisa que eu tenho tentado, né, ter conversas difíceis, né, porque quando você faz bons acordos você tem que falar quem você é e o que você espera, né, mesmo que venha um não, né, e aí isso exige maturidade, então eu tenho tentado ver os indicadores, né, para que com o indicador eu consiga mostrar dentro do meu negócio o que não está bom, se o retorno do investimento está bom, né? A gente imprime na governança também uma cultura forte, a cultura assim, quem sou eu? Quem é o Bruno, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Será que as pessoas que estão trabalhando comigo, elas sabem onde elas estão, né? Elas sabem qual que é o propósito? Então é importante que isso seja contado e seja trabalhado, né? E seja vivido ali, né? Dentre outras coisas que governança envolve. Então a minha empresa foi tomando um porte maior e com braços mais fortes, com olhares mais focados em coisas que eu não via. Isso é crescimento, né? Isso é crescimento, isso é aprendizado, e eu estou aprendendo muito. Assim, eu acho que os últimos 3 anos da minha vida foi de muito aprendizado, porque eu dei um passo muito grande, né? Eu fiz a minha empresa nova, eu mudei para uma estrutura muito maior. Espaço agora. Lindo, né? Eu mudei agora para uma empresa muito maior, né? A gente está com uma equipe muito maior. Então é tudo muito, né? É muito investimento, é muito se alavanca, você tem que fazer faturamento, você tem que performar em um mercado difícil, em um país politicamente e economicamente complicado, né? Então você tem medos, né? Medo é um negócio muito louco, né? Todo mundo paralisa. O medo paralisa quando ele é muito grande, né? E empreender é sempre você ter um pouquinho de medo. Você tem muita coragem, você compra o risco, mas você vai com um pouquinho de medo, né? O medo vai com medo mesmo, e o medo é bom, porque o medo às vezes ele te segura em algumas coisas, né?
Assim, coragem em excesso não é bom, e o medo também em excesso não é bom, porque o medo paralisa e a coragem em excesso leva para caminhos muito complexos. Mas é o meio termo ali, você vai com medo, com coragem também, mas você tem que dar o passo, né? Eu nunca vi um empresário que chegou a algum lugar sem dar algum passo. Porque se tudo está muito calculado e não tem risco, você não consegue fazer grandes movimentos, né? Não tem jeito, né? Assim, tem pessoas que não têm um perfil de empreender. Sim. E eu, super entendo. E eu acho que quem não tem um perfil não tem que empreender mesmo. É a natureza de cada um. A pessoa não dá conta de administrar a pressão, né? Sim. Tem gente que não tem maturidade emocional para isso, né? Prefere ter um emprego ali, que tem um salário fixo, tem as férias dele, sabe que ele pode gastar, ele tem tudo cronometrado, e isso para ele funciona. Então não tem regra, né? Sim, Renner? Sim, não tem. Empreender não é para qualquer um, né? Então é aquilo que eu falei com você ali fora, cuidado com o seu sonho, porque às vezes você sonha muito grande, mas baseado no sonho do outro. Eu gostaria de ter essa clínica do Bruno. Tá, e aí? Qual é o impacto de tempo de vida, de abdicar, o que eu vou ter que abdicar para eu poder ser essa pessoa? Eu quero isso para mim mesmo, eu só queria, só por vaidade, ter essa clínica, né? Então, cuidado com o sonho que você tem, né? Porque às vezes você sonha, você concretiza, mas o preço é muito alto, e você tem que saber se você está disposto a pagá-lo ou não, e não basear na vida do outro, porque a régua do outro é diferente, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo do lado de lá, né? Então, quando eu vejo uma pessoa não sabe mesmo. Cada um tem uma história, a gente, às vezes, os nossos recortes da vida que aparecem na rede social é o recorte que você faz, e a leitura que as pessoas fazem de você pode estar completamente equivocada. Então, não acredite em tudo que você vê na internet, né? Tem uma crítica ali, faça uma análise, traga para sua vida, vê se faz sentido para você. E aí o auto feeling, né? O conhecimento, né? Os seus valores, a sua crença, os seus princípios, a sua vida, a sua base familiar, o seu vínculo, né, com Deus, o sagrado. Isso é muito importante, né, Bruno? De trazer isso um pouco para dentro do mundo empresarial, que são pessoas, né? O autoconhecimento, né? O autoconhecimento é uma coisa muito importante. Fala-se muito sobre autoconhecimento, mas se for olhar profundamente assim, o autoconhecimento, se você sabe realmente quem você é, de onde você veio, né? É diferente, porque você se sente mais forte para tomar as decisões, para falar os nãos, para aguentar as porradas, né? Porque porrada vai vir, né? Eu não conheço nenhuma pessoa, independente da quantidade de dinheiro que ela tem, que não tem grandes problemas. Eu tenho pacientes muito ricos, com muito dinheiro, muito infelizes, com muitos problemas. Pessoas muito pobres, com pouco dinheiro, com grandes problemas também. Então, eu acho que... Felizes, né? Às vezes felizes. Então, não é uma... o ter o dinheiro não define. Eu acho que o dinheiro compra coisas, eu acho que o dinheiro não precisa de dinheiro para viver, a vida é cara, né? A gente quer conquistar coisas que o dinheiro compra, mas não é só sobre o dinheiro, né? Então, quando você tem autoconhecimento, você sabe quem você é, você tem uma crença, né? Você sabe, você tem uma fé ali em Deus, é algo que você acredita, isso é muito bom, porque isso te fortalece, né? Sim. Acho que a religião cumpre um papel muito importante na vida das pessoas, sabe, Renner? Sim. Independente da crença, sabe? Porque crença de credo, né? Eu acho que a religião, acho que você tem um suporte, né? Eu vejo com muito bons olhos as pessoas que se apoiam em algo, né? Porque isso dá um suporte emocional, um suporte, né? Saber, assim, que estou aqui, mas estou amparado por algo maior, né? O seu papel no mundo, né, Bruno? Sabe o que você está fazendo no mundo? Meio que fazer o quê? Passear apenas, não é, né? Eu tenho 47, estou próximo aí dos 50, sou um jovem senhor já. Nós somos. E nessa idade a gente se questiona, né? Sim. O que eu estou fazendo aqui, né? E o que eu quero com isso tudo, né? Porque nós não levar nada, né? E se eu deixar muito dinheiro guardado, isso faz sentido para quem, né? Por quê? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Assim, e refletir, né? Para saber, até para tomar as próximas decisões a partir de agora, né? Porque eu fico vendo, é muito legal, porque como a gente está vivendo muito, a expectativa de vida aumentou muito, a gente está vivendo aí 70, 80, 90 anos bem. Eu conheço pessoas que estão fazendo novas faculdades aos 50, que estão casando de novo, que estão revendo a carreira. Então a gente tem muitas possibilidades a partir de agora também. Apesar de eu ter feito uma trajetória linda até aqui, né? Eu acho que eu tenho muita coisa para viver. Então as minhas escolhas de hoje vão refletir lá na frente também. Então ainda tem um tempo aí.
né? Então eu tenho que realmente saber o que eu estou tomando decisão hoje, até para saber o que eu quero, como é que eu quero estar aos 60, aos 70, né? A gente tem que fazer esses cálculos aí e tentar seguir alguma trilha aí para a gente não se perder, né? A semente de hoje é a colheita do seu amanhã, né? Eu adoro essas frases. Uma frase que você me falou que eu adoro, que é assim: contratos são feitos em tempos de paz para usar em tempos de guerra. Adoro essa frase também. Essa frase de impacto, né? Por isso que os contratos são importantes, né? Faça bons contratos, né? É pura verdade, né? Contratos, porque quando você faz o contrato, você põe ali no papel os direitos e deveres, o que você espera, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E se em algum momento, alguma das partes discordar ali, você tem um escrito que vocês combinaram uma coisa. E aí é ótimo, né? É maravilhoso. Eu tô pensando uma coisa aqui sobre o autocontrato. Autocontrato. Que é o que você acabou de falar. É o que você quer, o que você deseja, o que você está disposto a abrir mão, o que faz sentido realmente, o que te move, se aquela conquista material está de acordo com o seu plano de vida, né? Então o autocontrato talvez seja o mais difícil. Talvez seja o mais difícil. O empresário não, para o ser humano, e talvez o mais descumprido, né? Quantas pessoas chegam na altura da vida assim, depois dos 50 e olham para trás e falam assim: eu não queria ser essa pessoa, eu não fiz o que eu gostaria de ter feito. Isso é muito ruim, né? Então talvez ela não conseguiu cumprir com ela mesma, ela não fez acordos com ela que ela conseguiu cumprir, ou ela desviou no meio do caminho, porque ela não olhou para ela, né? Ela não olhou o que ela deseja, enfim. Aí tem a ver com o autocontrato. Autocontrato. Agora, Bruno, o Bruno dos próximos 5 anos aí, o que a gente pode esperar do Bruno nos próximos 5 anos? Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, né? Talvez eu cheguei até aqui pela disciplina, né? Desde a escola eu sempre fui muito estudioso, notas boas, queria ser médico, passei na UFMG, então sempre fui muito de ter desafios, assim, e muita disciplina, né? Hoje eu vejo um Bruno muito disciplinado, né? Eu acho que tudo que eu conquistei tem relação com a minha disciplina. Os próximos 5 anos eu quero um Bruno disciplinado, continuando, mas com sonhos que vão trazer mais conforto para mim, no sentido assim, eu não quero sair, eu não quero perder muito a paz, eu quero ter mais controle sobre o meu negócio, eu quero entender mais do meu negócio para saber as próximas decisões que eu for tomar, né, que eu vou mudar alguma rota ali, tomar decisões mais certas, né, porque eu quero chegar aí nos próximos 5, 10 anos com uma empresa maior, sim, talvez queira expandir, sim. Mas com passos que eu seja um pouco mais bem assessorado ali, que eu consiga dar passos mais sólidos, né? É um Bruno sonhador, né? Eu quero continuar, porque eu acho que se você tirar de mim essa vontade que eu tenho de realizar, de ser disruptivo, acho que aí eu perco a minha essência, aí não faz sentido, né? Para mim faz sentido assim, né? Mas talvez eu só soubesse ser essa pessoa do modo que eu sempre fui, muito acelerado. Talvez eu queira continuar com a mesma essência do Bruno disruptivo, que abre o mercado, que traz o produto, que abre a porta e vai na frente, que dá a cara a tapa, mas um pouco mais ponderado, talvez, né? E que eu tenha mais tempo, assim, que eu divida meu tempo melhor com a minha família, para o meu lazer, né? Obviamente, a minha força de trabalho ela é alta, eu sou muito executor, mas ela vai diminuindo, né? A energia da gente com o envelhecimento, ela diminui um pouco. Sim, claro. Eu não vou ter o poder de execução que eu tinha aos 30, aos 60, né? Então tem que me preparar para estar numa fase que eu não precise mais de trabalhar 10, 12 horas por dia, de segunda a sexta eu posso trabalhar um pouquinho menos, né? É tudo desejo, tá, Renner? A gente, claro. É o sonho. Com o meu perfil, a gente tem que segurar, né? Tem que vigiar, né? Eu falo assim, vigia porque se a gente tem uma tendência, né, ao trabalho exagerado, ao volume, você acaba voltando para ele. Então você tem que vigiar o tempo inteiro e se policiar ali para você, né, faça bons acordos com você mesmo, né? Com você mesmo. Autoacordos, né? Exatamente. Então, por exemplo, nos últimos tempos fiz um acordão comigo. Falei, olha, eu estou num momento de muito estresse, né, na empresa, com muitos compromissos, muita dedicação. E para eu aguentar o tranco aqui, eu tenho que ser disciplinado com a minha saúde. Então, comecei a fazer mais esporte, a nadar, que é uma coisa que eu adoro, que eu tinha parado, comer melhor, dormir melhor, tirei o açúcar. Então, eu fiz muitas coisas para a minha saúde que me dá o balanço ali para eu poder aguentar a outra parte. Então, fiz um autocontrato comigo
E toda vez que eu vou titubear ali nele, que eu vou sair dele, eu falo, ó, peraí, isso é inegociável. Vou ler o contrato. Eu leio o contrato para mim mesmo. Então, quando eu tô ali na cama de manhã, 6 horas da manhã, que eu vou acordar aquele friozinho no edredom, eu poderia não ir. Mas eu falo, eu escolho ir, né? Mesmo preferindo ficar ali. Porque eu tenho uma autorresponsabilidade comigo e eu sei que eu preciso disso para eu conseguir com as outras escolhas que eu fiz. E você acha que essa disciplina é um traço básico de um bom empresário, um empresário que é bem sucedido, que tem sucesso? Com certeza. Todo empresário que eu conheço, bem sucedido, eles sempre são eu sempre vejo que eles são muito disciplinados. Muitos fazem endurance, fazem triatlon, né, que exige uma disciplina, né, uma coisa fora do comum ali, do dormir cedo, do comer bem, do ter as metas, métricas ali do esporte. Abílio Diniz mesmo, 86 anos, antes ele morrer, ele era triatleta, né? Imagina. Sim. É incrível isso, assim. É um cara bem sucedido, é um grande empresário, né? Eu acho que o empresário que tem sucesso, ele tem disciplina, né? Ele tem que ter disciplina na vida, né? Porque eu acho que a disciplina não é só de um... É uma caixinha não só, Não é né? uma caixinha. A pessoa que não é disciplinada com ela própria, ela não consegue ser... Ela pode ser até dedicada assim, ao trabalho, mas ela não vai ter aquele grau de disciplina no trabalho que vai levá-la para um outro momento, né? Sim, um nível de excelência. Eu acho que a disciplina... Então, assim, uma das características minhas principais, eu acho que é a disciplina. E eu tenho trabalhado essa disciplina cada vez mais, que eu quero ser uma pessoa disciplinada, eu gosto de ser disciplinado, e isso que me trouxe até aqui. E eu vejo assim, disciplina não é um desejo, é diferente de desejo. Eu desejo dormir até mais tarde, como você falou. Esse era o desejo, a cama quentinha, o cobertor quentinho, etc. Mas a disciplina vai além disso, né? É fazer o que tem que ser feito. É a vida de adulto, né? Você pode até dormir até 9 da manhã, 10 da manhã no domingo. Fala, domingo eu não vou treinar, tem um dia de fazer isso, né? Mas os dias que não são de fazer isso, não são de fazer isso. É vida de adulto, né? Vida de adulto é ótima, mas ela é diferente, né? Quando você é muito jovem, você tem menos responsabilidade, menos compromisso. Você não tem necessariamente essa disciplina. Eu acho muito legal quando eu vejo crianças, né, que os pais põem no esporte, que o esporte leva a disciplina, né? Crianças, às vezes, com 10 anos de idade, 11 anos, que treinam, que competem, que eu acho que a disciplina no esporte leva a criança por um caminho muito bom, porque aquilo reflete nos outros campos da vida, né? E eu gosto muito... Eu assim, trabalho muito com meta, eu gosto de ter objetivo, eu gosto de ter desafio, então acho que a disciplina tem a ver com isso, né? Você chegar nesses desafios e cumprir essas etapas, você tem que ser disciplinado. E assim, a disciplina é muito mais sobre o que eu estou disposto a abrir mão do que o que eu vou fazer. Porque abrir mão é muito mais difícil, abdicar é muito mais difícil do que executar algo. Porque olha só, se você tem um desejo, e você tem que abrir mão para chegar lá, você tem que pôr nessa balança assim, eu desejo mais do que o abrir mão para mim vai representar menos, eu vou conseguir, isso não vai ser tão pesado para mim porque o desejo é muito grande. Sim. Ou o que eu vou ter que abrir mão é muito pesado para mim. Sim. E aí, se for muito pesado, eu recomendo que você mude o seu desejo. Porque às vezes esse desejo está baseado numa fantasia ou numa coisa que não é para você. Uma comparação, né? Então, é isso, né? Tem que fazer um cálculo aí, tem que pôr numa balança e colocar o tamanho do sonho, do desejo, o tamanho do esforço, quem você é e se você realmente aguenta, e se você quer, né? É isso. Agora, Bruno, olhando para a lente da verdade, as palavras finais, aquela dica assim... de ouro, eu sei que você já falou muitas delas desde que talvez seja só compilar as dicas aí que você deu para quem está começando a carreira e que quer empreender, não só na área médica, mas em qualquer área, né, empresarial. Siga a sua essência, né, assim, siga seus sonhos, procure pessoas que entendam do seu negócio, entendam de gestão no meu caso, né, mas nunca abra mão dos seus sonhos, só faz um cálculo aí, né, de onde você quer chegar e o tanto de energia que você tem para colocar nesse negócio, né, para você não perder a paz, para você, de repente, não ir para caminhos que te comprometam muito a sua saúde mental, saúde física. Mas eu sempre fui um menino sonhador e eu continuo sonhando. Vou errar também mais um pouquinho, né, mas eu quero sempre tentar acertar mais. Então, não tenha medo, viva, né, viva seu sonho
e bola para frente, né? Siga seu caminho. Bruno, obrigado por essa aula aqui, ao compartilhar a sua história, a sua vida, a sua essência, os seus valores. Foi muito legal ouvir você. E, gente, ó, isso foi uma aula, hein? Isso aqui é um manual de como ser feliz e ser um bom empresário, além de tudo, né? E ser feliz sempre, sonhar sempre, buscar os seus sonhos sempre. Obrigado, assistam. Vai falar daquele joinha ou compartilhar, ajuda demais, dá aquele joinha pra gente, inscreva no canal e muito obrigado, Bruno, valeu demais a conta. Obrigado, Renner. Obrigado Foi um prazer. mesmo. Valeu, um abraço.